Você sabia que um jovem rico de Roma largou tudo para viver numa gruta e acabou fundando uma das maiores ordens religiosas da história? Essa é a história inspiradora de São Bento de Núrcia, o pai do monaquismo ocidental. São Bento nasceu no ano 480, em Núrcia, na Itália, em uma época marcada por instabilidade política, decadência moral e espiritual. Irmão gêmeo de Santa Escolástica, desde cedo demonstrava profunda sensibilidade espiritual. Enquanto muitos jovens de sua idade se perdiam nos prazeres e corrupções de Roma, Bento ansiava por algo mais elevado, mais puro. Decidido a buscar a verdade e a viver segundo os princípios do Evangelho, Bento abandona tudo: estudos, riquezas, conforto e até sua própria família. Partiu a pé de Roma, acompanhado apenas de sua ama em busca de um local onde pudesse viver em paz, oração e contemplação. Foi nesse tempo de retiro, vivendo entre os humildes e em meio à natureza, que Bento começou a realizar milagres. Um dos primeiros e mais conhecidos foi o milagre da peneira. Sua ama, ao tentar ajudar nos trabalhos do dia, deixou cair uma vasilha de barro emprestada, quebrando-a em duas partes. Chorando, ela contou a Bento o ocorrido. Ele, movido por piedade, recolheu os cacos, orou com fé, e ao abrir os olhos a vasilha estava restaurada como se nunca tivesse se quebrado. Esse sinal foi apenas o começo. Com cerca de 20 anos, Bento retirou-se para uma gruta nas montanhas de Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos. Um monge chamado Romano o ajudava secretamente, descendo pão por uma corda com sino para sinalizar a chegada do alimento. Até o demônio, segundo São Gregório, tentou atrapalhar, derrubando o sino com uma pedra. Mas Romano persistiu. A fama de sua santidade cresceu tanto que pastores e jovens começaram a procurá-lo. Quando o superior de um convento próximo faleceu, os monges pediram que Bento assumisse a liderança. Ele alertou. Sua vida era austera, baseada na oração, no trabalho e na obediência. Mas mesmo assim aceitaram e se arrependeram. Não suportando a disciplina imposta, tentaram envenená-lo. Ao abençoar o cálice com o sinal da cruz, ele se quebrou milagrosamente, revelando a traição. Bento então deixou aquele convento e seguiu seu caminho, reunindo discípulos que realmente queriam viver com seriedade. Com o tempo, fundou 12 mosteiros, sendo o mais importante o de Monte Cassino. Foi ali que ele escreveu a regra de São Bento, com 73 capítulos que orientam a vida dos monges até hoje: oração, silêncio, trabalho, caridade e disciplina. Nascia assim a Ordem dos Beneditinos com o lema Ora et labora, reza e trabalha. Mas nem tudo foram flores. Um sacerdote chamado Florêncio, movido pela inveja, tentou matá-lo com um pão envenenado. São Bento percebeu a armadilha e ordenou que um corvo levasse o pão para longe. O inimigo acabou morrendo de forma trágica, e São Bento, ao saber disso, chorou, não pela vingança, mas pela alma daquele homem, e ainda repreendeu um discípulo que se alegrou com a morte do inimigo. Seu exemplo transformou vidas e influenciou gerações. A Ordem Beneditina gerou 23 papas, mais de 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos. Seus mosteiros tornaram-se centros de espiritualidade, cultura, educação e acolhimento por toda a Europa cristã. São Bento faleceu em 21 de março de 547, em Monte Cassino, onde viveu seus últimos dias em paz e santidade. Foi canonizado em 1220 e sua vida continua a inspirar milhares de pessoas pelo mundo. Um dos legados mais marcantes de São Bento é a famosa Medalha de São Bento, considerada um poderoso sacramental de proteção espiritual. Ela traz a cruz, o cálice quebrado e as iniciais de frases em latim contra o mal como Crux sacra sit mihi lux, que a cruz sagrada seja a minha luz, non draco sit mihi dux, que o dragão não seja meu guia. Usada com fé, essa medalha tem sido fonte de bênçãos, curas e libertações. A vida de São Bento nos ensina que, mesmo diante das perseguições, traições e dificuldades, quem vive pela fé nunca caminha sozinho. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa conhecer esse poderoso exemplo de fé, renúncia e santidade. Que a cruz sagrada de São Bento ilumine o seu caminho e proteja a sua vida.